Bom dia, alunos, como vocês estão? Bom, hoje nós vamos fazer a correção, né, da aula. Nós encerramos o módulo ontem, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante, né, esses estudos. Os vídeos ficarão disponíveis. Vocês poderão estar acessando esse vídeo para fazer, para estudar, né, para fazer consultas, para estudar para a prova também, tá? Bom, sétimo ano. Então, vamos falar também da prova, tá? Então, cai nessa prova aí, módulo 4 e 5. Então, a prova que a gente vai fazer vai cair em módulo 4 e 5. Nós já estudamos na teoria esse módulo 4 e 5. Agora eu vou fazer a correção do módulo 5. E aí, a nossa prova, ela vai ser do mesmo esquema das provas de sala de aula, os mesmos tipos de questão, né? A prova vai ser composta de 10 questões. E as questões são os mesmos tipos de questões que eu estou acostumada a fazer, tá? Então não tem segredo nenhum para vocês, tá? A prova, ela vai ser das 7h30 às 9h30, né? Na data marcada aí para vocês. E então é estudar para a prova igual vocês sempre fizeram para as minhas provas, igual vocês sempre estudaram, né? Vocês têm perguntinhas do módulo 4. Eu vou passar depois também algumas perguntas do módulo 5. E é isso aí, estudar para a prova para a gente encerrar esse primeiro bimestre, tá? Então agora a gente vai na correção do módulo 5. Bom, crianças, então, como foi falado, nós vamos fazer agora a correção do módulo 5, tá? Que fala a respeito da Europa feudal, que era uma sociedade de ordens, tá? E aí nós vamos fazendo essa correção acompanhando aqui na apostila, então vocês vão pegar a apostila e vão acompanhar comigo essa apostila, tá? Pra gente poder fazer também uma revisão em relação aos conteúdos. Bom, então nós vimos todo o conteúdo, tá? Essa parte do conteúdo nós acompanhamos na apostila também, ó, tava lá grifado para vocês acompanharem comigo. E aí nós temos a atividade 1. Lá na atividade 1, temos a história de Michael. Michael de Verson vive no território francês do século V. Ele é o segundo filho do conde Alain de Verson. Lembra que o segundo filho, ele era nobre, mas ele nunca seria o dono do feudo, né? Nunca seria o senhor feudal. Quando fala dono do feudo, ele nunca mandaria no feudo, porque sempre quem vai mandar é o filho mais velho. Em agosto de 986, época da colheita de trigo, Michel salvou o marquês Pierre Dumont de uma emboscada. Em retribuição, o marquês lhe concedeu terras em uma cerimônia assistida pelos poderosos de Verson. Então, olha, o Michael ganhou terras de um nobre que tinha terras, porque ele tinha salvado esse nobre. Michael achou que as terras eram muito extensas e cedeu parte delas para um duque em uma outra cerimônia. Então, Michael, que achou que tinha ganhado muitas terras, redividiu essas terras. Nas terras que manteve para si, em 10 anos construiu um castelo onde muitos servos trabalham para ele. Então, aqui a gente vai estar observando, né, as relações de sucerania e vassalagem. Quais são essas relações de sucerania e vassalagem? Sucerano é aquele que é dono da terra, tá? E ele pode dividir suas terras com os outros. E vassalo é o que recebe a terra de outro nobre. Ele não vai dever extrema obediência a esse nobre, mas ele precisa ser leal a esse nobre, sabe? Eles vão ser uma espécie de aliados, tá? Então, vamos lá. Então, ó, o sucerano é dono da terra e o vassalo é o que redistribui a terra. Por exemplo, né? Aqui, quando Michael recebe a terra do Duque Pierre,
Ele é um vassalo e o Duque Pierre é um sucerano, porque o Duque Pierre é dono da terra e entrega a terra para ele. Já que quando ele acha que está com muita terra e ele dá a terra para outra pessoa, aqui ele é o sucerano e o outro duque é o vassalo, tá? Então vamos lá. Em que quadrinho Michael aparece como vassalo? Onde que ele recebe terra de alguém para ele cuidar? Lá no quadro 3. Então, o Michael, ele aparece como vassalo no quadro 3, tá? Em que quadrinho Michael aparece como sucerano? Onde que ele aparece dando terra para alguém cuidar para ele? Lá no quadrinho 4, né? Quando ele acha as terras dele muito extensas e divide as terras dele com outro duque. Então, lá no quadrinho 4, ele é o sucerano. Em que quadro ele aparece como senhor feudal, dono do feudo? Né? Aqui no último, né? Que mostra que em 10 anos o feudo dele prosperou. Então, ele vai aparecer como senhor feudal aqui no quadrinho 5. Gente, é muito importante, tá? Vocês sempre lembrarem o que é um vassalo, o que é um sucerano. Os dois são senhores feudais. Só que o sucerano era dono da terra e o vassalo recebeu terra de um outro nobre. Em que quadrinho Michael aparece como nobre? Né? Nobre é aquele que nasceu na nobreza. Lembra da sociedade de estamentos, né? Outra coisa que é muito importante lembrar é da sociedade de estamentos, da pirâmide. O clero aqui em cima, os nobres e os servos, tá? Em algum dos quadrinhos, o Michael deixa de ser um nobre? Não, ele só não era dono do feudo, senhor feudal. Mas em todos, ele era nobre. Então, onde ele aparece como nobre? Em todos. Se o Michael não tivesse recebido terras do Marquês, ele herdaria as terras do pai? Não. Michael nunca herdaria as terras do pai. Por quê? Porque somente o filho mais velho herdava as terras. Então, ó, somente o filho mais velho que herdava as terras. Nossa, esse herdava saiu lá do outro lado da linha. Somente o filho mais velho... Ai, aqui faltou mais velho, gente. Somente o filho mais velho que herdava as terras. Lá no quadrinho não fala que Michael era o segundo filho do conde Alain de Verson? Então, ele nunca herdaria essas terras. E qual seria a melhor forma de Michael manter boas relações com o clero, né? A melhor forma seria, né, ele aceitar o clero, seria ele ajudar o clero, dar dinheiro, recursos para o clero, e aí o clero ia estar sempre em uma boa relação com ele, tá? Então, aceitar, dar recursos, seguir as orientações. Tudo isso faria com que o clero estivesse sempre com uma boa relação com o Michael, tá? Bom, na atividade 2 tem um texto. A Idade Média foi uma época de contrastes sociais profundos. Violência, doenças, a metade dos bebês não chegava aos 2 anos. E tímido avanço tecnológico à mercê das intempéries da natureza. Nessa era de preces, pão e fuligem, as pessoas mais simples morriam cedo, comiam quando dava e submetiam-se às determinações dos senhores e dos padres. Já a nobreza construía castelos, cobrava impostos pesados e devorava até 9.000 calorias diárias. Um singelo botão de ouro no vestido de uma dama equivalia a 140 dias de trabalho de um camponês.
Então, por que o fragmento fala que a Idade Média foi um período de contrastes sociais profundos, né? O que são contrastes sociais? Contrastes sociais é como vive a população. Social é como vive a população. E contraste é diferença. Ele vai falar que é um período de contraste, de diferença muito grande, porque ao mesmo tempo que os servos passavam fome, morriam cedo, quase não tinham o que comer, raramente tinham o que comer, os nobres sempre estavam bem abastecidos, né? Então, como vocês podem ver a resposta, né? Havia uma grande diferença de posses. Enquanto uns mal comiam, os outros, né, tinham em excesso. Por isso que era contraste, né? Os nobres sempre muito bem abastecidos e os servos sempre passando necessidade. Bom, lá na B ele vai falar que era uma era de preces, pão e fuligem. Por quê? As pessoas rezavam, produziam pão, né? Produziam alimento para os senhores feudais e os camponeses estavam sempre sujos, né? Fuligem porque como eles passavam, né? Era bem frio, eles passavam grande parte do tempo queimando lenha para se esquentar. Eles ficavam com o rosto preto de fuligem, sabe? Fuligem é aquelas coisinhas pretinhas que saem quando a gente põe fogo em alguma coisa. Então era uma época em que eles rezavam, produziam pão e estavam mal cuidados. Bom, então como eu disse para vocês, né? A descrição se refere à quantidade de comida. O clero, que era o grupo social mais importante, as preces, as pessoas só podiam rezar. Quando tinha pão, era bom, tava bom. E a fuligem não foi estudado, não foi falado nada sobre a fuligem, tá? Mas é aquilo que eu expliquei para vocês, né? Como fazia muito frio e as pessoas tinham que queimar, né? Ficar em volta da fogueira, nas casas, da lareira para se esquentar. Eles estavam sempre com esse resíduo de fumaça, ficava com o rosto manchado, né? Do preto daquela fuligem, tá? Sabe? Ficava sujo, assim. E aí a C, que pergunta: quais as razões apontadas no fragmento para as pessoas pobres morrerem tão cedo? Lógico, né? Óbvio que as doenças, as pessoas não podiam tomar um chá, usar uma planta medicinal, nada para isso. A violência e a má alimentação, né? A má alimentação é uma das principais coisas que levavam as pessoas a morrerem tão cedo. A atividade 13 vai falar da influência da igreja na vida das pessoas. Então, olha o trecho lá. Que ninguém acredite nas adivinhadoras e nem se sente para ouvir seus cantos, porque são obras diabólicas. Que ninguém na festa de São João ou em outra festa de santos por ocasião dos solstícios pratiquem danças ou saltos, carolas e cantos diabólicos. O que o fragmento revela sobre a postura da Igreja Católica no cotidiano das pessoas? Então, a gente pode observar que a Igreja Católica ela era bem rígida em relação ao cotidiano das pessoas. A Igreja Católica ela mandava de uma forma muito rígida na vida das pessoas, né? Então, o fragmento mostra que a Igreja condenava essas práticas e, além de condenar, né, não gostava de cantos e fazia isso de uma forma bem rígida, tá? Não era uma época muito fácil de se viver, não, né, gente? A igreja fazia com que as pessoas tivessem muito medo, muito medo. Bom, aí a B. Qual era o peso que uma prática tinha ao ser considerada diabólica? Era um peso muito grande. Se a prática fosse considerada diabólica, a pessoa tinha sua vida social totalmente destruída. Ela podia mesmo ser excluída daquele feudo e nunca mais conseguir morar em outro feudo e viver mendigando pro resto da vida, tá? E as pessoas, além de tudo, tinham muito medo. Era colocado um medo muito grande nas pessoas de como era o inferno, como que elas iam viver. E aí isso fazia com que as pessoas morressem de medo. Então as pessoas viviam uma atmosfera tensa o tempo inteiro.
morrendo de medo de estar fazendo errado. Bom, gente, agora nós vamos lá para os testes, tá? Então, o primeiro teste. Tem um fragmento que fala: o progresso era dolorosamente lento, medido não em anos, mas em gerações. Pouco a pouco, o poder veio para as mãos dos senhores locais, entrincheirados em suas fortalezas, guerreando com seus vizinhos e dominando os mais fracos que viviam sob a sombra deles. Alguns senhores governavam com justiça, enquanto outros dominavam pelo terror e tirania. Mas seus contratos não escritos com seus dependentes tinham duas faces: proteção e manutenção em troca de fidelidade e serviço. Esse trecho descreve o feudalismo. E aí, qual das alternativas vai ser a mais correta em relação ao feudalismo, né? Como a alternativa correta é A, a gente vai começar a ver o que é errado da D até chegar na A, tá? Que prestava manutenção e proteção aos servos. Enquanto os senhores feudais ofereciam fidelidade e serviço, eram os senhores feudais que ofereciam serviço? Não, né? É os servos que oferecem serviços. Como o feudalismo era um sistema de poucas mudanças, os senhores feudais sempre abusavam do seu poder, junto àqueles que dependiam deles, tá? Bom, então, essa questão, o que vai estar errado aí, né? Aqui no texto falam que alguns eram justos, alguns senhores feudais eram justos, e aqui falam que eles sempre abusavam do poder. Então, isso que é o contraditório, né? Porque alguns eram justos, nem todos abusavam do poder. O feudalismo foi um período no qual só havia dependência entre senhores feudais e servos, que recebiam proteção, e essas relações eram duradouras, né? Não havia só a relação entre senhores feudais e servos, havia também a relação entre o clero, tá? E a A, que é a correta, o feudalismo foi um período de mudanças lentas e os senhores feudais tinham como dependentes vassalos e servos, cada um com uma maneira de dependência. Essa é a correta. Aí a 2 está falando sobre economia, e aí pede para assinalar a incorreta. Então aqui tem coisa errada, né? E aí a que tem coisa errada é a C, que diz que a produção feudal era predominantemente voltada ao comércio. O que não era aproveitado nas transações comerciais ficava para a subsistência dos moradores do feudo. Tá errado, e é uma coisa que vocês têm que lembrar muito, gente. O feudo, ele era autossuficiente, né? Ele tinha que produzir tudo aquilo, quase tudo, praticamente, né? 99% do que ele precisasse, ele tinha que produzir, porque o comércio era muito difícil. Era muito difícil ir para outro feudo, era muito violento, né? Havia muita violência nos bosques, né? Saqueadores, ladrões, pessoas que tinham sido expulsas de outros feudos, invasores. Então era muito arriscado sair do feudo para fazer comércio. Então tudo que precisava o feudo tinha que produzir. Então não havia comércio, só havia a produção interna do feudo. A 3 do Enem tem um trecho que fala da Idade Média. E aí, ao comparar as maneiras que as sociedades têm lidado com a morte, o autor considera um processo de comercialização das crenças religiosas? Não. Separação entre religião e ciência? Não. Diminuição da mortalidade em geral? Também não. É o medo. Lembra que eu falei para vocês que na Idade Média eles colocavam muito medo na população, para que essa população fizesse o que o clero queria, tá? Bom, aí a 4 pede a alternativa que melhor descreva a diferença entre sociedade de ordens e sociedade de classes sociais. Que daí é a C, né? Na sociedade de ordens, quase não há mobilidade social. E na sociedade de classes, a mobilidade social é possível. Então, qual é a diferença? Na sociedade de ordens que a gente estudou, se você nasce pobre, vai morrer pobre. Nasceu nobre, vai morrer nobre. Na sociedade de classes, se você ganha dinheiro durante sua vida, você se torna uma pessoa rica. Se você perde seu dinheiro, você se torna uma pessoa pobre, o que não ocorre na sociedade de ordens, ok?
Bom, agora vamos corrigir esse em casa aqui, né? Então, a gente tem uma imagem aqui. E aí, pede pra gente dizer quem é o bispo, quem é o rei. Claramente, esse é o rei que tem a coroa e esse é o bispo, tá? E aí, explica a disposição das figuras na imagem, né? Pra vocês dizerem porque quem tá em cima, quem tá embaixo, o porquê disso. O rei, apesar de ser rei, tá abaixo do bispo, porque quem mandava de verdade nessa sociedade? Quem mandava de verdade nessa sociedade era a igreja. Vocês estão vendo o quê? O rei parece ler algo que é mandado pelo bispo. Então, o bispo definia as leis e o rei que obedecia. Então, isso é o que está querendo dizer na B, tá? Agora, lá na 2, né, tem um trecho aí onde o bispo vai comparar os camponeses a boi. Então, ele compara os camponeses, né, a boi. O que leva a essa comparação? Então, essa comparação é feita porque os bois são animais grandes e fortes, fornecem carne, leite e couro, assim como os trabalhadores. E a associação é feita porque os camponeses sustentavam a sociedade e tinham uma força muito grande, da mesma maneira, né, que os bois forneciam muito alimento, muitos recursos e também eram fortes. Então, esse é o motivo pelo bispo ter comparado os camponeses a bois. Aí, a atividade 3 também tem um trecho, dois trechos, né? 1 e o 2. E aí na A pergunta: os fragmentos se opõem ou têm posição semelhante sobre a vida dos servos? Então vamos lá. Os fragmentos, eles têm posição semelhantes. Os dois falam da vida difícil. Os dois falam de privações. Os dois falam de tudo aquilo que faltava na vida dos servos, tá? Aí a B pergunta: considerando que você estudou e as informações do fragmento, por que o povo vivia permanentemente no temor do amanhã? Porque havia tanto medo assim, né? Havia tanto medo porque os recursos eram poucos, então não dava para saber se amanhã ia ter comida. Não dava para saber se semana que vem ia ter comida ou se ia morrer de fome. E além de tudo, havia uma violência muito grande fora dos feudos, o que também deixava as pessoas com constante medo de amanhã ou depois serem invadidos. E aí serem mortos por vikings, por invasores árabes. Então, por isso que eles temiam o amanhã. Eles tinham muito medo do amanhã. E aí, por último, a C, que diz para explicar o grifado no segundo fragmento. Suas esperanças de uma vida melhor voltavam-se para os céus, né? Então, tudo aquilo que acontecia de ruim, eles acreditavam que ia ser sanado na eternidade. Que é aquilo que a igreja fazia eles acreditarem, né? Que eles estavam sofrendo ali para ter uma vida na eternidade, uma vida plena na pós-morte. Então, por isso que tudo aquilo era. Eles aguentavam, porque eles pensavam no amanhã. Agora o 4. Explique o título do tópico Fé, Poder e Medo. Bom, tem que explicar o título do tópico, né? Fé, Poder e Medo. Porque a igreja, ela conquistava o respeito dos fiéis, fazendo eles acreditarem em uma vida melhor, então pela fé. E aí essa fé levava eles a terem poder sobre as pessoas e também pelo medo, fazendo que as pessoas temessem muito o que aconteceria caso não obedecessem à igreja, né? Então, o título vai se referir à mentalidade fortemente religiosa, que era a fé, para fazer referência ao alcance da ação da Igreja Católica, né, para impor seu poder pela fé, e quando não conseguia impor o poder pela fé, impunha o poder pelo medo. Deixava as pessoas com medo do que aconteceria, né? As pessoas eram muito tementes a Deus, tinham muito medo do que aconteceria se aborrecessem Deus, se fossem contrários à igreja. E aí, por isso que é fé, poder e medo, tá? E aí, por último, nós temos dois textos que falam sobre caça à bruxa, né? E esse termo, né, caça às bruxas, ele vem utilizado nas últimas, considerando o que você leu nos fragmentos, em que circunstância
vem sendo utilizada a expressão caça às bruxas. São bruxas de verdade? É uma coisa mágica? É feitiçaria? Não, né? Esse termo caça às bruxas, ele vem sendo utilizado, né, para designar as perseguições às pessoas que, de alguma forma, né, usavam alguns rituais ou alguns costumes, né, que não eram aceitos pela igreja. Então, qualquer coisa que não era aceita pela igreja, né, tomar um chá, ou a pessoa, se ela desse muita risada, eles já falavam que a pessoa estava possuída, que era uma bruxa e tal. Então, é designado para mostrar perseguição religiosa a pessoas que tinham ações contra a igreja, certo? Bom, gente, então essa foi a correção do nosso último módulo, tá? Vai ter umas questões lá para vocês responderem também, como atividade de hoje. E foi isso. Estudem para a prova, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês tenham levado bem a sério esse momento de estudo online, tá? Porque afinal de contas é aula. E então, até a próxima aula, gente.